Olá, alunos do oitavo ano. Hoje, na semana 12, nós vamos trabalhar a vinda da família real para o Brasil. Nesse processo, que é o chamado de Era Joanina, nós começamos, com a invasão de Napoleão na região da Espanha e de Portugal. Nessa política, de Napoleão querer aumentar o seu império, ele vai criar o chamado bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Foi a proibição dele de qualquer país da Europa, pudesse comercializar com a Inglaterra. Por quê? Na época, a Inglaterra, como durante muito tempo, ela era conhecida como o país de grande poder econômico, com grande situação econômica da época. E o Napoleão queria tomar esse poder para a França. E assim, o jeito dele fazer isso era impedir que os países negociassem com a Inglaterra. Como vários países não quiseram essa proibição, não aceitaram, ele resolveu invadir esses países e fazer guerra. E Portugal, como foi um deles, ele pediu ajuda, porque ele dependia praticamente da Inglaterra, ele pede ajuda da Inglaterra para poder vir para o Brasil, para a colônia de Portugal, para que Napoleão não invadisse Portugal e tomasse o império. Mas, de qualquer jeito, Napoleão conseguiu invadir a Espanha, conseguiu, ele conseguiu invadir a Espanha através... Ele invadiu a Espanha e fez um acordo, um tratado com a Espanha, chamado Tratado de Fontainebleau, aonde as tropas francesas passassem pelo território da Espanha para ir para Portugal. Só que no meio desse tratado, ele vai tomar também a Espanha, E consegue invadir Portugal. Só que quando ele invade Portugal, o rei de Portugal não estava mais lá. Quando a família real chega no Brasil, ela chega pela cidade de Salvador. E aí ela começa a espalhar, uma parte chega em Salvador e outra parte chega no Rio de Janeiro. O Dom João, ele chega no Rio de Janeiro e ele começa a tirar várias pessoas das suas casas para poder instalar a corte, porque veio muita gente mesmo. Aí Dom João, ele vai, quando ele chega, o príncipe regente, ele vai instalar no Brasil várias políticas. Uma delas, é Uma dessas políticas é a abertura dos portos às nações amigas. Essa abertura dos portos às nações amigas, ela vai ser diretamente ligada à própria Inglaterra, aonde a Inglaterra vai ter muitas vantagens, como porcentagens menores, para pagar todos os produtos que entrassem aqui no Brasil. Então, ela vai acabar ganhando muito mais do que outros países. E, a partir desse momento, vai acontecer no Brasil a chamada inversão brasileira. O que é essa inversão brasileira? Porque, antigamente, quando o rei de Portugal estava em Portugal e aqui era somente uma colônia. Quando o Brasil chega, o rei de Portugal chega aqui no Brasil, o Brasil praticamente deixa de ser colônia e passa a ser o que eles colocam o nome Reino Unido a Portugal e Algarves, que era uma região de Portugal, certo? Ele vai criar aqui no Brasil o Banco do Brasil, porque ele precisava criar para poder transferir dinheiro. Ele vai criar a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes, ele vai criar o Jardim Botânico, ele vai criar a Imprensa Régia. Então, tudo isso ele vai fazer por quê? Porque a partir daí, ele estava morando aqui. Então, ele precisava melhorar aquele país para ele poder morar aqui dentro do Brasil. E a partir desse momento, acaba o chamado
pacto colonial, que é aquele acordo feito entre colônia e metrópole, aonde a colônia só pode vender para a metrópole. Ele vai criar também o Tratado de 1810. Esse acordo, ele vai diminuir as taxas de mercadoria da Inglaterra, aonde era ajustada 16% das taxas de mercadoria de Portugal, 24% de mercadoria das nações amigas, né, de outras nações a não ser a Inglaterra, certo? Essa medida foi para diferenciar os produtos de Portugal e de outras nações. Esse tratado ele foi chamado Tratado de Paz e Amizade e Comércio e Navegação. Outra coisa que ele fez na época foi a chamada política externa. A política externa de Dom João foi o seguinte: ele queria invadir, né, a Guiana Francesa. Por quê? Ele tinha medo que Napoleão viesse para o Brasil através da Guiana Francesa, que era colônia francesa. Então ele invade a Guiana Francesa e só sai de dentro da Guiana Francesa depois que Napoleão sai de dentro de Portugal. Outra coisa que ele fez nessa época, né, em 1817, foi incorporar uma parte, a chamada Banda Oriental do Uruguai. Então, durante um bom tempo, o Uruguai foi possessão brasileira, quer dizer, uma parte, que a outra foi da Argentina. Em 1820, Dom João, né, aconteceu no Brasil a chamada Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto foi, depois que Napoleão saiu de Portugal, a nobreza portuguesa queria a volta de Dom João para Portugal. Só que, para ele voltar, eles exigiram também a volta do príncipe regente, que era Dom Pedro. E Dom Pedro não quis voltar. E o Brasil começou a reclamar, porque se Dom João voltasse, o Brasil poderia voltar a ser colônia. Então foi aí, né, que vai começar a surgir a ideia de independência do Brasil. Porque o Brasil não queria continuar ou voltar a ser uma colônia. Bem, a partir disso aí, né, dessa pequena explicação, vocês vão responder as perguntas. Se necessário, olhar o livro de vocês, o material de referência, e até a próxima aula.